Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Pegando no Pé Oficial. Meu nome é Daniel D'Andrea. Se você chegou no canal agora há pouco tempo e você não tem determinadas informações, eu quero deixar você muito a par. Se você já é das antigas, você também vai ficar de queixo caído com essa informação que eu vou te dar de uma matéria do ano de 2017, portanto, 3 anos atrás, 3 invernos atrás. Olha só essa matéria, tá vendo aí não? Quotidianosanitar.it. É um jornal que diz o seguinte, aqui ó, influenza, vírus influenza, inverno killer, inverno assassino. Entre os anciãos, 42% das mortes a mais durante o pico respeito ao esperado. E o subtítulo diz o seguinte: somente na semana de pico, na metade de janeiro, se estimam 3.400 mortes entre as pessoas acima de 65 anos a mais do que o esperado, que poderia ser referido à epidemia de influenza, ou epidemia do vírus influenza. Poucas vacinas e vírus muito agressivo. Depois eu vou dizer que vírus que é esse, ok? Será que é o cavalo de Troia? Não. Vamos ver. Esse vírus aqui, seja ele qual for, ele era muito agressivo, segundo a matéria. Então, dois fatores que juntos transformaram o inverno 2016-2017 em uma das estações com o maior número ou com o número mais alto de mortes entre os mais velhos a causa do vírus influenza. Aqui diz o seguinte, ó, 17 de março, eu vou ler só o primeiro parágrafo aqui, depois eu vou pulando. Ó. Está para concluir-se, considerando o número das vítimas de influenza, do vírus influenza, foi uma das piores dos últimos anos. No inverno passado, a epidemia do vírus influenza ou de gripe foi de fato associado a uma taxa de mortalidade na população mais velha, mais elevado do que o esperado. Sotolinha quem? O Instituto Superior de Sanitar, ok? Então vamos lá para essa epidemia desse vírus agressivo, do que se trata aqui, ó. O dado pior foi observado na Itália. Eles analisaram, tá vendo aqui, a França, Espanha e Portugal, e na Itália foi observado um incremento médio estimado no período da 42ª semana de 2016 e a 10ª semana de 2017, que é o período que eles medem o período do inverno, da primeira semana de outubro até março. Então, a 42ª semana se refere a outubro. Esse incremento de mortes do que o esperado, ou seja, do que a média, foi 11,6%. Na semana de pico, do pico de gripe, né, dos casos de morte, foi de 42% respeito aos valores esperados, então potencialmente atribuídos à epidemia de gripe. Pular mais um parágrafo, aqui no de baixo diz o seguinte: durante a 10ª semana de 2017, ou seja, o começo do mês de março, a mortalidade foi em linha respeito ao esperado, com uma média diária de 219 mortes, e o esperado era 214. 214 é a média, ok? Isso quer dizer que todos os anos, no período do inverno, morrem 214 idosos. Hoje na Itália está morrendo 221, ok? Só para que fique claro. Morreram 219 naquele ano, na média geral. Enquanto na semana de pico da influenza, porque aquele vírus lá foi muito agressivo, teve uma semana de pico, que foi a segunda semana de 2017, tá, entre o dia 7 e o dia 14 de janeiro, provavelmente, os mortos acima de 65 anos analisados foram 329 ao dia, contra 231 esperado. Então, a morte diária, no geral, dava 231, morreram 329. 330 para 230, morreram 100 pessoas a mais, ou seja, 42%. Esse vírus realmente foi muito agressivo. Qual será que é esse vírus? Eu já te conto já já.
com excesso de mortalidade em nível nacional estimado em cerca de 3.400 pessoas a mais que morreram do que o esperado, ok? Somente naquela semana, solo in questa settimana. Nessa segunda semana, que é a segunda semana, só nessa segunda semana morreram 3.400 pessoas acima de 65 anos pelo vírus da gripe. Aqui, olha aqui, esse parágrafo aqui é impressionante, dá uma olhada. Se considera todo o período até agora observado, que vai da 42ª semana de 2016 até a 10ª semana de 2017. A mortalidade acima dos 65 anos nas 34 cidades analisadas, numa espera de 31.129 mortes, houve de verdade registrado 34.748 mortes, decessi, mortes. Vale dizer 3.619 a mais do que o previsto. Agora me diz uma coisa, o que esse número aqui, 34.748 mortes no período do inverno aqui na Itália diz para você? O que 34.748 pessoas acima de 65 anos mortas de outubro a março diz para você? Na primeira onda morreram 34.900 pessoas, que é praticamente o mesmo período, só que não começou em outubro, começou em fevereiro. O número de mortes é quase idêntico. Até o fim da primeira onda vieram a óbito 34.900 e qualquer coisa de pessoas. Aqui nós estamos falando de 200 pessoas a menos. Você está entendendo o tamanho do negócio? Agora, olha só qual é o vírus que matou essa galera toda. Então, vamos pegar só a primeira etapa ali dos primeiros 6 meses, ok? Nós estamos agora no outro ano. Essas mortes agora não devem ser computadas com as antigas. Daí 34.958, uma coisa assim. É menos de 35 mil. Poxa, nós estamos falando de 200 mortes a mais. Olha a quantidade de gente que o cavalo de Troia matou. Né? 200 pessoas a mais do que no ano de 2017 morreu. Agora, qual é esse vírus que matou essa galera toda? Tá aqui, ó. Na maior parte dos casos graves, foi isolado o vírus A, H3N2 em 63%. E do vírus A, 6%. Agora, olha aqui. Nos 27% dos... Não, 27 não. Aqui, nos 69% dos mortos, quantos mortos? Esses aqui, ó, 34.748, né? 69% daquela galera toda foi isolado. Que vírus? Que vírus? Que vírus? H3N2. Em 69%. Depois, outros 10%, o vírus H1N1, ou seja, 70, vai, 70 com 10, 80% desses 34.748 morreram desse vírusinho aqui, H3N2, H1N1, que está aí há 150 milhões de anos. Os T-Rex morriam desse vírus lá na época dos dinossauros. O que isso nos cabe dizer? Que todo ano morre essa galera. Se não for no pico de 2017, que deu 34 mil e pouco, você viu que o número aqui que deu, 31.129 é o que morre na média. Então vamos pôr essa aqui, média, vamos pôr essa daqui então, 31.129, quanto dá 31.129 menos 34.950 e poucas pessoas? 35 mil, vai. Estamos falando que o cavalo de Troia pegou 3.800 pessoas, 3.500 pessoas a mais do que normalmente morre, sem falar o pico do vírus lá. Isso eu não consigo me conformar, cara. Não é só o brasileiro que não tem memória. O italiano também não tem, eu acho que o europeu de um modo geral. Agora, pessoal, a pergunta que não quer calar é o seguinte: cadê esses vírus aqui hoje? Cadê esses vírus? O PCR, ele faz o exame procurando o cavalo de Troia 19. Ele não procura, ele não faz o teste do H3N2, do H1N1. 70% dá esses dois vírus aqui responsáveis pelas mortes acima de 65 anos aqui na Itália. O índice é muito baixo, são idênticos, são casos absolutamente idênticos ao que nós estamos vivendo hoje. Agora a pergunta que fica é: cadê
esse vírus que você está vendo aí na tela, esse H3N2 e esse H1N1, que correspondem a 69 mais 10, a 79% da galera que morreu lá em 2017. Lá no meu Face, eu postei outras matérias, inclusive você pode ver lá que eu postei uma matéria de 2018 falando do colapso do sistema lá de Milão, dos hospitais de lá, em janeiro de 2018, dizendo que estava colapsado o sistema, que é a mesma coisa que tem hoje, o colapso do sistema. Tem um monte de vídeo que eu coloquei aí no Face falando sobre matérias lá do Hospital Sacco de Milão está lotado, e aí as pessoas vão lá e filmam, e os hospitais estão vazios. É quase que você chega à conclusão de que quantas pessoas realmente esse cavalo de Troia 19, ele matou além do que todo ano morre aqui na Itália. Você está vendo o que os caras estão fazendo com os italianos e com o resto do planeta? Porque a notícia que sai daqui está aterrorizando o mundo. Eu sei que aí no Brasil, o que mais tem aí na televisão agora é matéria falando do que o novo SARS-CoV-2 está fazendo com os italianos matando todo mundo. A média aqui, para quem não sabe, para quem não está acompanhando o canal, sub de 80 para 82 anos, a média de idade de mortes com relação à primeira onda. E a média de doenças pré-existentes, 3,4, se manteve até agora igual. Ok, pessoal? É isso aí, só para esclarecer vocês que estão no canal, de que não fiquem com medo. Tem gente aí no Brasil preocupada com seus parentes aqui na Itália, desesperados. Quem está morrendo nesse período aqui na Itália é quem, nos últimos 2 milhões de anos, sempre morreu. Allora, è da 2 ore che giriamo qua al Sacco. Vi faccio vedere la mia assistente, fa vedere la data. Vedete, qua c'è il faccione del Galli. Quello che fa terrorismo, che tira su col Zangrillo. Non abbiamo sentito un'ambulanza. Questo è il pronto soccorso del Sacco di Milano. Pronto soccorso Sacco di Milano. 1, 2, 3, 4. 5-6 persone. Ospedale Sacco di Milano, dove ci sarebbe emergenza Covid, come dice il dottor Galli. Emergenza Covid, qua è tutto tranquillo. Gli operatori si fumano le sigarette, tranquilli, mangiano le patatine. Non abbiamo sentito la sirena di un'ambulanza. Tutto tranquillo. In 3 ore è arrivata un'ambulanza. La situazione è tranquillissima, infatti c'è questo bellissimo... Questa è la situazione, è tutto. Ciao, passo e chiudo.